filhos e numerosos dão ele. Aproximar o portão da cidade e esquecer. Saía o enterro de um filho único de uma viúva, e grande dona da cidade ia com ela. Ao ver o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante. Estava morto, assentou-se e passou a falar. E Jesus a restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Até aí, irmãos, amém? Graças a Deus, louvado é o Senhor. Vamos aplaudir o nome do Eterno, Deus forte, bem. Glória a Deus. Livro do evangelista São Lucas é escrito para os gregos. E aqui no capítulo 7 nós vamos ver uma história maravilhosa, verídica, verdadeira, que nós vamos extrair lições para a nossa vida, irmãos. Amém? Não vou me demorar muito, que eu vou pregar, eu acho que na outra igreja. A Bíblia está dizendo para nós que Jesus vai chegar a uma cidade chamada, diga-se, Naim. Naim. Jesus não entra nela. A Bíblia está dizendo para nós que Jesus vai chegar à cidade chamada Naim, e com Jesus ia uma numerosa multidão. Amém? Quando fala em multidão, nós entendemos que é cerca de 5.000 pessoas para frente. Muitas pessoas iam atrás de Jesus para receber a palavra, para tocá-lo, como a mulher do fluxo de sangue. Atrás, irmãos, dele, do super Senhor da glória. Amém? Do Todo-Poderoso, não há outro além dele. Então, nós devemos assim buscá-lo, estar perto dele, querer estar perto dele, querer ouvir a voz dele, sentir a sua presença. E a Bíblia diz que nesta cidade chamada Naim tinha uma viúva. É a história de uma viúva. Amém? E quando Jesus chega, ele não entra na cidade. Quando ele chega perto da cidade, do portão da cidade, porque naquela época as cidades eram cercadas de muros. E quando ele chega, ele vê uma outra multidão vindo em um velório, ao enterro. Tinha uma multidão com Jesus, mas tinha uma multidão com a mulher também. Uma multidão que estava com Jesus é uma multidão que está alegre, irmãos. Mas existem multidões também que estão tristes, que estão amarguradas, que estão sofrendo, que estão cabisbaixas. Só que Jesus vai resolver esse problema. Amém? Jesus é o Senhor que resolve todos os problemas. Aquilo que o homem não pode resolver, Deus resolve. Problemas insolúveis que não tem solução, Jesus chega para resolver. E uma coisa interessante é que nós aprendemos que Jesus não chega nem atrasado, nem adiantado. Jesus chega na hora certa de fazer o que tem que ser feito, no momento certo, na hora certa, no dia certo. Amém? Jesus chegou em nossas vidas, em nossa casa, em nossa família, na hora certa. Não chegou nem atrasado, nem adiantado. Mas Jesus chegou em nossas vidas na hora certa para mudar a nossa história, para mudar a nossa casa, para mudar a nossa família. E aquela outra multidão que estava com a mulher, estava chorando, estava triste, porque esta mulher, essa personagem, ela é anônima, não tem nome. Nós não conseguimos identificar o nome dela dentro da Bíblia. Mas nós vemos, irmãos, que ela é de uma cidade chamada Naim. Se eu não estiver enganado, Naim significa formosa. Nessa cidade, nessa pequena cidade formosa, existia uma mulher que estava amargurada, que estava sofrendo, que ainda tinha uma esperança, porque a priori ela tem a perca do seu esposo. Ela perdeu o seu esposo, mas ela tinha uma esperança ainda. Ela ainda tinha um filho, porque a mulher na cultura judaica, a mulher não trabalha, quem trabalha é o homem. É o homem quem provê as coisas para dentro da sua casa. É o homem quem trabalha, o homem é o provedor de dentro de casa. Aí quem é que morre? Morre ele, morre o provedor. E agora? Eu posso estar triste, mas ainda tenho uma esperança, porque ainda tinha um filho, amém, que estava crescendo, que ia sustentá-la. Só que chega, irmãos, na vida desta mulher outra tragédia. Ela passa pela primeira tragédia, mas ainda há esperança. Muitas vezes acontece na vida de muitos de nós.
acontecem situações em nossa vida, mas ainda vemos uma solução, ainda tem solução. Mas muitas vezes, irmãos, o que acontece na vida dela, o que acontece conosco, deixa eu lhe falar, a única esperança que ela tinha de poder ser sustentada, de não ser uma vergonha em Israel, era o filho. Mas chegou um momento em que o filho também vai morrer. E agora, a esperança que ela tinha era o filho. Agora não tem mais esperança, não tem mais solução. Agora ela seria uma vergonha em Israel. Como ela viveria? Acabou os sonhos, acabou os projetos, acabou a esperança. E isso acontece com muitos de nós. Quantas vezes nós ainda perdemos, passamos por certas situações, mas ainda temos esperança. Nós olhamos para algo e dizemos assim: aconteceu isso, mas ainda tem esperança. Mas quando nós olhamos para cá e não vemos solução, aí bate o desespero, aí bate a angústia, aí bate o medo, aí nossa alma fica amargurada, aí nós choramos, aí ficamos desesperados. Mas nesse tipo de situação, nós temos alguém que vai chegar na hora certa, nem adiantado nem atrasado, mas na hora certa de resolver, de trazer a solução para nossas vidas. Talvez nós estamos passando por situações em nossa família, em nosso ministério, em nossa saúde, que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, olhamos para frente, olhamos para trás, as portas estão fechadas, não tem ninguém que pode nos ajudar. Aí entra em cena aquele que nunca chega atrasado, nem adiantado, mas ele chega na hora certa de resolver o teu problema, os nossos problemas, igreja. Aleluia! Ele chega na hora certa. Jesus chega na porta da cidade. Todos os projetos, todos os sonhos daquela mulher estavam depositados no seu filho. Seus sonhos, seus projetos talvez estejam depositados em algo, mas só que esse algo morreu, o sonho morreu, os projetos estão engavetados. E talvez alguém viu o filho desta mulher, possivelmente está morto, e agora talvez alguém espalhe a notícia: olha, o filho dela morreu. A única esperança, os sonhos, os projetos dela acabou porque estava num filho. Porque muitas vezes tem pessoas que, para falar bem, não, para nos dar uma palavra de conforto, não, mas existem pessoas que querem e já correm para espalhar: olha, o ministério dele acabou, olha, a família dele acabou, olha, o sonho dele acabou. Só que Jesus chega, irmãos, para restaurar sonho. Jesus chega para restaurar projetos. Jesus chega para restaurar as famílias. Jesus chega para trazer a luz para quem está em trevas, irmãos. Aleluia! Jesus chega. E lá vem aquela multidão com o filho daquela viúva morto. Aí a Bíblia diz que Jesus enche-se de compaixão, coisa que talvez nós não tenhamos hoje em dia na igreja. Gente, uma compaixão é sentir o que o outro está sentindo, é sentir a dor que a outra pessoa sente. É difícil hoje, nós vivemos um tempo difícil na terra, de alguém sentir a dor do irmão. Nós gostamos de julgar as pessoas, mas ninguém quer se colocar no lugar da pessoa. Você vê a parábola do bom samaritano: e passou o samaritano e encheu-se de íntima. Ele se pôs no lugar dele. Jesus se pôs no lugar daquela mulher. Jesus sentiu o sofrimento que aquela mulher sentiu. Jesus entendeu a amargura da alma daquela mulher. Jesus enche de íntima compaixão e diz: eu vou agir, irmãos. Olha só que coisa interessante. Deus age na hora certa, irmãos. Aquela mulher estava chorando, com certeza. Perderam um filho, já havia perdido o marido. Que amargura, que desespero é quando alguém perde alguém. Porque a morte, irmãos, é uma lacuna que ninguém consegue preencher. A morte é algo que ninguém consegue explicar, nem quem estudou muito, nem quem... Não tem como explicar a morte. A morte é uma lacuna dentro de nós que não tem explicação e é vazia. Amém? Só quem pode trazer um alento, só quem pode trazer um refrigério, só quem pode nos consolar é Ele, o dono da vida, igreja. Só quem perdeu alguém que sabe o que é isso, irmãos. Amém? Jesus entendeu isso. Jesus toca,
Jesus não podia tocar no morto. Por quê, pastor? Porque ele era um nazireu. Ele não podia tocar em morto, não podia tocar em quem estava doente, ele não podia beber vinho, não podia cortar o cabelo, nazireu de Deus. Mas ele olhou para aquela mãe e se encheu de íntima compaixão. Ele quebra o protocolo e toca num esquife. Ele diz assim: menino, levanta. Olha que coisa maravilhosa. Talvez os nossos sonhos, os nossos projetos estejam mortos, mas Jesus chegou para dar vida àquilo que estava morto. Jesus chegou para ressuscitar aquilo que estava enterrado. Aleluia. Jesus chegou para abrir a porta que estava fechada. Jesus chegou para dizer assim: agora eu te digo sim. Talvez o homem disse não para você, mas Jesus chegou para dizer assim: eu cheguei para dizer sim para você. A porta vai se abrir, aleluia. Os projetos vão sair da gaveta. Aquilo que estava morto vai se tornar vida. Aquilo que estava morto depois de 4 dias, tira a pedra. Aquele que tem a palavra da vida eterna disse assim: sai para fora, aleluia. Quem acredita nisso? Só Jesus Cristo, igreja. Ele é o dono da vida. A morte não tem poder sobre ele. Ele manda em tudo. Ele manda e o universo obedece, igreja. O Senhor veio aqui, através da nossa vida, através da Santa Palavra, para dizer: Ele está tocando naquilo que não dava fruto, naquilo que não frutificava, naquilo que não germinava, para dizer assim: agora vai nascer. Talvez a terra não estava dando fruto, talvez não estava chovendo, aleluia, mas Jesus chegou, aleluia, para dizer assim: agora vai chover, agora vai frutificar, agora a porta vai se abrir, agora vai ressuscitar aquilo que estava morto. Ele é o dono do projeto. Certa feita a Bíblia diz que ninguém pode frustrar os projetos de Deus. Aleluia. Ninguém pode frustrar os teus projetos, Senhor. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus na tua casa, na tua família e no teu ministério. Ele chegou na hora certa. Aleluia. Quem acredita nisso ainda? Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. E olha como Jesus faz. Ele pega, o jovem se levanta, senta, e Jesus pega pela mão e dá na mão da mãe dele. Está aqui toda a tua esperança, todos os teus projetos estão nas tuas mãos. Jesus não faz nada imperfeito. Jesus faz tudo perfeito. Ele ressuscita e entrega nas tuas mãos de volta. Está aqui o teu projeto, está aqui os teus sonhos, aleluia, na tua mão, não é na mão de outro, é na tua mão, aleluia. Tudo aquilo que você sonhou e projetou, Jesus está dizendo: está aqui, eu estou te dando na tua mão novamente. Está na tua mão, está na tua mão. Recebe, mulher, está na tua mão, aleluia. Irmão, pense assim: o Senhor diz para ti: mulher, os teus projetos, os teus sonhos estão nas tuas mãos, mulher. Recebe, aleluia, de Deus aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Só quem acredita, aleluia, glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Às vezes os projetos estão esquecidos, irmãos, enterrados, engavetados, porque as lutas são tantas, as aflições dessa vida são tantas, que a nossa alma se amargura e chora. Mas chegou quem resolve todos os problemas. A Bíblia diz assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, igreja. Amém, irmãos? Que essa palavra possa ter nos alimentado, penetrado a nossa alma, minha alma, meu coração. Se encheu de alegria quando preguei esta palavra. Ainda estou cheio de alegria, porque todos os meus projetos, todos os meus sonhos ainda estão vivos dentro da minha alma. E eu sei que o Senhor cumprirá na minha vida e cumprirá na tua vida os teus projetos, os teus sonhos que estavam esquecidos, enterrados e mortos. Talvez alguém zombou de nós, dizendo assim: não vai dar certo, nunca vai acontecer, não vai acontecer isso, não vai. Mas Jesus chegou para acabar com a vergonha, irmãos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Aplaude Jesus para a gente orar. Glória a Deus, que palavra maravilhosa do trono de Deus, irmãos.
Amém? Jesus chegou para restaurar o nosso restaurador de sonhos. Amém? Vamos orar. O Senhor, no domingo estaremos aqui novamente para engrandecer o nome do Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai soberano e eterno, louvado e engrandecido o teu nome por essa palavra maravilhosa que está na minha alma, está em nossas almas, Senhor. Obrigado. Toda a glória, toda a honra a Ti, Senhor. Fica conosco, dá uma semana de paz, acampa Teus anjos, nos esconde, livra de todo mal, Senhor, para a glória do Teu eterno nome. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus abençoe a todos em nome de Jesus. A igreja diz amém, amém, aplaude Jesus e até domingo, querendo Deus.